Capítulo 9. Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá, entre a planície costeira e as montanhas, e em todo o litoral do grande mar, até o Líbano, heveus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para a sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: É possível que habitais próximo de nós, e sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Ao que eles afirmaram: Somos teus servos. Entretanto Josué lhes questionou: Mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: Teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de Yahvé, teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito, e de tudo quanto fez aos 2 reis amorreus que estavam a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: Tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e declarai-lhes: Somos teus servos, fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão, estava quente quando o tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar, e agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido à longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus, entretanto não pediram o conselho do Senhor. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita confirmaram este juramento. Aconteceu que 3 dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que era um povo vizinho que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Então os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as cidades dos heveus eram Gibeon, Quefira, Berote, Kiriat Jearim. Todavia não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em o nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém toda a congregação israelita queixou-se contra seus líderes. Então os principais de Israel ponderaram diante de toda a comunidade: Nós lhes juramos por Yahvé, Deus de Israel, e portanto não temos como descumprir a palavra empenhada e tocar neles. Isto é o que lhes faremos: permitir-lhes a vida conforme prometemos, para que não venha sobre nós a ira divina por quebra de juramento. No entanto, afirmaram os principais: Que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Então Josué convocou os gibeonitas e os interrogou: Por que nos enganastes argumentando: Estamos muito distantes de vós, quando na verdade habitais em nossas cercanias? Agora, pois, sois malditos e jamais cessareis de ser escravos, trabalhando de sol a sol como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. Eles explicaram a Josué: É que se anunciou com certeza aos teus servos a ordem dada por Yahvé teu Deus a Moisés teu servo, de vos entregar toda essa terra e de exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso, com a vossa aproximação, fomos tomados de um pavor desesperador pelas nossas vidas, eis porque agimos assim. Agora, pois, estamos nas tuas mãos, faze-nos aquilo que te parece bom e justo.
E assim Josué os tratou. Livrou-os da mão dos filhos de Israel, que não os mataram. Naquele dia Josué determinou que passassem a ser rachadores de lenha e carregadores de água a serviço da congregação israelita e do altar de Yahvé, em qualquer lugar que o Senhor escolhesse para a sua adoração. É o que eles são até os dias de hoje. Capítulo 10. Ora, aconteceu que Adonisedeque, senhor da justiça, rei de Jerusalém, foi informado de que Josué tinha conquistado a grande cidade de Ai, destruindo-a completamente. Soube também que Josué havia feito com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, mas que o povo de Gibeon conseguira realizar um pacto de paz com Israel e estava vivendo no meio dos israelitas. Ele e seu povo sentiram grande temor, pois Gibeon era uma cidade tão grande como as cidades governadas por reis, e ainda maior que Ai, e todos os seus homens eram considerados fortes guerreiros. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou um apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon: subi a mim depressa e ajudai-me a atacar Gibeon, pois essa cidade fez a paz com Josué e com o povo de Israel. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, sitiaram Gibeon e atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué: não abandones os teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele, todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. E Yahvé falou a Josué: não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhe impôs severa derrota em Gibeon. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram ao longo de todo o caminho até Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel: Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Ai-Jalon. O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está escrito no livro de Iachar dos justos: o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque Yahvé lutava por Israel. Retornou Josué e com ele todos os israelitas ao acampamento de Gilgal. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. No entanto, Josué foi informado de que eles tinham sido encontrados numa caverna em Maquedá. Então ordenou Josué: rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-la. Vós, todavia, não vos detenhais. Persegui vossos inimigos, atacai-os pela retaguarda e não os deixes chegar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de lhes infligir uma grande derrota a ponto de exterminá-los quase que a todos, alguns sobreviventes conseguiram escapar e entrar nas cidades fortificadas. Todo o povo israelita voltou ao acampamento são e salvo, junto com Josué em Maquedá, e depois desse acontecimento ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então Josué ordenou: abri a entrada da caverna e fazer sair dela os 5 reis e trazei-mos. Agiram, pois, assim e tiraram do fundo da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Assim que levaram todos esses reis à presença de Josué, ele convocou todos os homens de Israel e instruiu aos comandantes do exército que o haviam acompanhado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço desses reis.
ao que eles, aproximando-se, puseram o pé sobre o pescoço deles. Então enfatizou Josué: não temais e nem vos acovardeis, mas sede fortes e destemidos, pois assim tratará Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Em seguida Josué feriu e matou os reis inimigos e mandou que fossem pendurados em 5 árvores bem altas, onde seus corpos ficaram à vista de todos até o cair da tarde. Ao final do dia, por ordem de Josué, tiraram-nos das árvores e lançaram-nos na caverna onde haviam buscado refúgio. Foram colocadas grandes pedras à entrada da caverna, as quais permanecem lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué atacou e conquistou Maquedá, matou o rei à espada e exterminou todos os moradores da cidade, sem deixar um só sobrevivente. E fez com o rei de Maquedá exatamente o que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel com ele avançaram de Maquedá para a cidade de Líbina e também a atacou fortemente. Yahvé entregou com seu rei nas mãos de Israel, que a passou completamente ao fio da espada, bem como a todo ser vivo que lá se encontrava. Não deixou nenhum sobrevivente sequer. Tratou o seu rei do mesmo modo que tinha tratado o rei de Jericó. Então Josué e todos os homens de Israel com ele passaram de Líbina a Laquis, que a sitiaram e atacaram. Yahvé entregou Laquis nas mãos de Israel, que a conquistou no segundo dia, e também matou à espada todos os reis que viviam nesta cidade, da mesma maneira como havia agido em Líbina. Neste interregno, Orão, o rei de Gezer, fora socorrer Laquis, todavia Josué igualmente o derrotou, a ele e a todo o seu exército, sem deixar um só adversário vivo. Josué e todos os homens de Israel com ele avançaram de Laquis para Eglon, cercou-a e atacou. Os israelitas tomaram essa cidade no mesmo dia em que a sitiaram, feriram-na à espada e aniquilaram todos os que nela moravam, exatamente como haviam feito ao povo de Laquis. De Eglon, Josué subiu com todo o Israel a Hebron e também atacaram essa cidade. Tomaram-na e a passaram ao fio da espada, bem como o seu rei, todos os seus povoados e aldeias, e tudo o que nessas terras se achou de ser vivo, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram completamente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito em Eglon. Logo depois, Josué e todo Israel com ele voltaram e investiram contra Debir. Tomaram a cidade, seu rei e todas as suas aldeias, e os mataram à espada. Liquidaram todos os que nela habitavam, igualmente sem deixar um único sobrevivente. Fizeram com Debir e o seu rei o que haviam feito com Líbina e seu rei com Hebron. E foi deste modo que Josué tomou posse de todo aquele território, incluindo a Serra Central, Neguebe, a Cefelá, as planícies e as encostas, com todos os seus reis e exércitos. Não permitiu que sobrevivesse um só inimigo. Exterminou todo ser que respirava como anátema, tudo em conformidade com o que Yahvé, o Deus de Israel, havia expressamente lhe instruído. Josué derrotou e aniquilou todos os seus adversários, desde Cades Barnea até Gaza, assim como toda a região de Gósen e de lá até Gibeon. De igual modo, subjugou todos esses reis e conquistou suas terras durante uma única campanha militar, porquanto Yahvé, o Senhor Deus de Israel, combateu à frente dos filhos de Israel. Finalmente, Josué, com todo o exército de Israel, retornou ao seu acampamento em Gilgal. Capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo deste acontecimento, mandou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aquisaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas na Arabá, na planície ao sul de Quinerete, nas terras da planície e as encostas de Dor a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos fariseus e aos jebuseus das montanhas e aos heveus ao pé do monte Hermon, na região de Mispá. Partiram, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como a areia da praia do mar, como uma enorme quantidade de cavalos e de carros. Todos esses reis, havendo-se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Merom para combater Israel. O Senhor Deus falou então a Josué: não temas diante deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos, traspassados a Israel. Cortarás os tendões dos cavalos deles e queimarás todos os seus carros de guerra. Josué, com todo o seu exército, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. O Senhor Deus os entregou nas mãos de Israel,
que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim, até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem permitir que um só adversário sobrevivesse. Josué os tratou exatamente como Iavé lhe havia ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou completamente seus carros. Nesta mesma época, Josué retornou e conquistou Azor e matou seu rei à espada. Azor tinha sido a grande capital de todos esses reinos. Exterminou à espada todos os que nela estavam, aniquilou-os totalmente sem poupar nada que respirasse e incendiou Azor completamente. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os venceu. Tomou e passou ao fio da espada, declarando-os como anátema, absolutamente de acordo com as instruções que Moisés, servo do Senhor, havia prescrito. Todavia, Israel não incendiou nenhuma das cidades erigidas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué mandou queimar totalmente. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades. Porém, passaram todas as pessoas ao fio da espada, até exterminar por completo esses povos sem poupar ninguém. Como Iavé ordenara a seu servo Moisés, assim orientou Moisés a seu colaborador Josué, e Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefelá, as terras da planície de Judá, a Arabá, o Vale do Jordão e também os montes de Israel com suas planícies litorâneas. Desde o monte Alac, escarpado, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gad, no Vale do Líbano, no sopé do monte Hermon, Josué capturou todos os reis e os matou. E durante longo tempo Josué batalhou contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez a paz com os filhos de Israel, salvo os heveus que habitavam em Gibeon. Foi por meio da guerra que tomaram todas as outras cidades. Porquanto foi o próprio Senhor que decidiu endurecer o coração desses povos para que insistissem em lutar contra Israel, a fim de que fossem considerados anátemas, não havendo remissão para eles, mas sim lhes sobreviesse completa destruição, como Iavé tinha ordenado a Moisés. Naquela época, Josué eliminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué exterminou-os completamente, assim como suas cidades. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enaque foi deixado vivo sobre todo o território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns puderam sobreviver. Josué tomou toda a terra exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés e a concedeu por herança ao povo de Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra experimentou o descanso das batalhas e da guerra. Capítulo 12. Estes são os reis que habitavam na terra, aos quais os filhos de Israel aniquilaram e cujos territórios tomaram a leste do rio Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o território oriental da Arabá da planície. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, dominava desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Essas terras incluíam a metade de Gileade. Também governou a Arabá, planície oriental, desde o mar de Quinrote, na Galileia, até o mar de Arabá, o mar salgado, ao leste, até Bet-Jesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do monte Pisga. Os israelitas igualmente tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele dominou o monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até os limites de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo de Iavé, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra onde habitavam esses povos como propriedades às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel combateram e venceram, além do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Alac, que se ergue na direção de Seir, e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Na Serra Central, a Cefelá, região montanhosa, a Arabá, a planície, o Vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto, o Neguebe e a região sul. Nesse território viviam os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus.
o rei de Jericó, o soberano de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Esbrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Jezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazarão, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquinião, da região de Carmel, o rei de Dor e Nafote Dor, nas encostas litorâneas de Dor, o rei de Goim de Gilgal, Galileia, o rei de Tirza, ao todo 31 reis.